Eu vou parar aqui um pouquinho a roda para a gente poder tratar de outros assuntos, mas prometendo que a gente volta a ele. Ele está presente aí e cada vez mais forte nessa campanha eleitoral, que é uma batalha de fake news, se a gente quiser reduzir um pouquinho o que está acontecendo. Vamos conferir primeiro a reportagem de Tainá Farfan e a gente volta para conversar a respeito. Vamos lá. Somente até a última sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral já havia recebido mais de 21 mil denúncias de desinformação, as chamadas fake news, relacionadas às eleições desse ano. Entre os temas que mais aparecem estão falsas denúncias de fraude eleitoral, adulteração e contagem fraudulenta de votos, violação das urnas, resultados equivocados e ataques hackers às urnas e ao próprio TSE. Hoje em dia, o eleitor, ele não quer ser apenas um elemento passivo do jogo eleitoral. Ele quer entrar em campo, ele quer participar da disputa. E isso faz com que o eleitor seja um elemento que aumenta o volume de narrativas, de discussões, muitas das quais podem ser desinformação. Apoiadores tanto de Lula quanto de Bolsonaro têm usado as redes sociais para espalhar desinformação em massa, com publicações que geram milhares de interações. Em muitos casos, disseminam notícias falsas ou conteúdos fora de contexto, com o objetivo de prejudicar a candidatura rival. Os temas geralmente apelam para conteúdo de cunho moralista e disseminam propostas que nunca foram feitas por nenhum dos candidatos. O canal de denúncias da Suprema Corte Eleitoral recebeu notificações a respeito de mais de 2 mil disparos em massa e de mais de 15 mil perfis de usuários com indícios de comportamento inautêntico. E por mais que as campanhas se dediquem a recorrer ao TSE para a retirada desse conteúdo do ar, a resposta geralmente vem tarde demais, quando a falsa mensagem já foi amplamente disseminada. O TSE já mandou, por exemplo, que fossem retiradas das plataformas digitais publicações falsas que associavam Lula ao satanismo. Em outro caso, a Corte vetou uma propaganda que, fora de contexto, fazia ligação de Bolsonaro ao canibalismo. O segundo turno é um terreno propício para a polarização, já que estamos falando de 2 candidatos, e isso faz com que o ecossistema de desinformação também seja acelerado e ganhe alvos muito bem definidos, que é uma campanha procurando atingir o candidato da campanha adversária. A questão chegou inclusive à imprensa. O TSE já determinou a remoção de ao menos 5 conteúdos divulgados por veículos jornalísticos que, segundo a Corte, traziam fatos inverídicos. Oscar, é famoso que entre juristas não há um consenso sobre o que é fake news. Elas estão ganhando a batalha? Olha, a mentira como instrumento da política é algo bastante antigo, né? Quer dizer, desde que existe política, as pessoas atribuem inveridicamente a outros questões que os desabonem, né? O que mudou de maneira muito contundente é o volume e a rapidez com que essas mentiras deliberadas, ou seja, você fala uma coisa, você sabe que é mentira e você espalha com o objetivo simplesmente de afetar a candidatura do seu adversário. O que mudou profundamente foi a velocidade, a intensidade com que isso ocorre. E, evidentemente, que a justiça trabalha com um tempo muito mais longo do que a velocidade com que ela se propaga, né? Então, realmente, a educação do eleitor, a capacidade de discernir aquilo que é obviamente um absurdo, é que vai levar à contenção das fake news. Mas, infelizmente, as pessoas hoje, muitas delas, elas se deixam informar, não por um programa como o seu, mas simplesmente por aquilo que lhes chega no seu telefone. Eu acho que o grande, vamos dizer, a grande vacina às fake news não vem dos tribunais, vem, sobretudo, de uma imprensa mais forte, com maior acesso à informação de qualidade. Isto é que vai educar as pessoas para quando uma informação realmente deplorável, absurda, maldosa, ela possa ser simplesmente ignorada. A justiça vai ter trabalho de fazer esse trabalho de limpeza das fake news. Nós estamos no meio da guerra, Caio. Aliás, uma das expressões mais famosas no campo da guerra é fog of war.
É aquela coisa nebulosa, que você está no meio da guerra, mas você não consegue enxergar o que está acontecendo. Levando isso em consideração, que é praticamente impossível a gente ter uma avaliação correta digamos, do peso das fake news, qual é, de fato, a sua impressão em relação a fake news nesta campanha? Tem sido decisivas, tem tido um peso extraordinário. Se a gente compara com o primeiro turno, a gente pode dizer que está pior? Não, eu vejo as fake news como estratégia de campanha, mas eu acho que elas mais colocam dúvidas nas pessoas do que as pessoas acreditam nas fake news, né? Então a pessoa recebe a fake news e fala, opa, será? Por outro lado, eu também penso que as campanhas se prepararam sobre um discurso sobre elas. As campanhas, é interessante, elas se prepararam para se defender das fake news, as duas campanhas, e para fazer fake news. É fato que isso é impressionante, né, professor? Professor, você tem as duas modalidades. Então, eu penso que acaba havendo um empate. É claro que o bolsonarismo, desde 2011, 12, 13, começou a explorar esse universo, domina esse universo, mas muito melhor que o PT e que a esquerda brasileira. Mas para essa eleição específica, a esquerda, de certa maneira, o PT conseguiu, com uma estratégia jurídica massiva, que dá efeito, sim, e isso contou com a ajuda do Alexandre de Moraes na presidência do TSE, porque tem uma diferença, porque o Alexandre, ele dá a liminar rapidamente, os ministros do TSE dão a liminar e eles conseguem mapear todo o ecossistema de fake news do bolsonarismo e de divulgação de mensagens. A campanha do PT tem isso mapeado, todos os perfis, a ligação dos perfis com os perfis que são centrais nessa estratégia. Então, quando chega uma fake news, a hora que eles entram no TSE já está tudo bem mapeado, da onde o conteúdo precisa ser retirado. Óbvio que isso dura no tempo, você tirar, mas eu vejo as campanhas mais bem preparadas, eu vejo o impacto menor das fake news, eu vejo as campanhas se preparando tanto para fazer como para se defender e, portanto, uma tentativa de neutralizar. Você não consegue plenamente, mas já foi pior. Já foi pior. Já foi pior o massacre das fake news numa eleição. E a população está mais esperta também. Vamos lá, Raquel. Não, porque é o seguinte, tem conversando com as pessoas que medem esse tipo de coisa, tá claro a diferença do que foi o primeiro turno e o segundo turno. A partir do início do segundo turno tem uma explosão de perfis da direita. Todos o pessoal que estuda isso e que rastreia a web detectou isso. E a campanha do Lula fica muito mais agressiva. Chega a um ponto que você não sabe mais até onde a gente pode ir, né? Porque a gente já teve o Lula satanista e o Bolsonaro canibal. Então, tá difícil de imaginar até onde mais eles podem chegar. Como o resultado da eleição parece que vai ser muito estreito, ainda está difícil de medir se isso vai ter um impacto muito forte ou não. Agora, William, o professor Pablo Hortelado, ele escreveu um artigo no Globo interessantíssimo, porque a gente fica olhando muito essas fake news e aí, às vezes, dá uma sensação que essa direita que se manifestou nas urnas no primeiro turno é resultado desse monte de notícia falsa, é resultado de todas as estratégias do Carlos Bolsonaro e do Steve Bannon e etc. Mas não é isso, né? Na verdade, eles são só uma parte disso. Esse bolsonarismo que surge numa forma de antipetismo, ele está trazendo outros valores, seja valores da família, valores religiosos, que a esquerda não consegue encontrar resposta. Então, ela olha para essas fake news e fala, nossa, que coisa abjeta, a gente precisa combater isso, só que não é só isso que eventualmente vai ganhar a eleição. Nós estamos trafegando aí em duas ruas diferentes, né? Eu tenho que ir para o intervalo, perdoe a minha falta de cortesia, Oscar, se você puder fazer isso em uma frase. Nesse combate da justiça às fake news, em que medida você viu em algum momento, não precisa ser específico, a liberdade de expressão e de imprensa afetadas? Olha, sem dúvida nenhuma, é muito rápido. E toda vez que você manda retirar conteúdo, isso é ruim, né? Então, por isso que você claramente diz esse é um problema e não há consenso entre juristas.
O valor fundamental é proteger a liberdade de expressão. No entanto, no período eleitoral, nós temos que tomar um cuidado excepcional, porque há um abuso da liberdade de expressão com o objetivo único e exclusivo de espalhar aquilo que você sabe que é um conteúdo viciado, que é um conteúdo falso e propositalmente você o propaga. Então, eu acho que a justiça faz, como o Caio falou, ela melhorou muito, mas os tempos são diferentes. Ou seja, ela enxuga um pouco de gelo e essas notícias continuam aí influenciando as pessoas. Oscar Vilhena, professor, perdão, você concluiu, Oscar? Não, eu estou dizendo que sim, eu concordo com você que o cuidado com a liberdade de expressão tem que ser muito grande, com a preservação da liberdade de expressão. Oscar Vilhena, professor da FGV, muito obrigado pela participação aqui na nossa roda do WW, sempre muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês.